Olá, amigos! Quem fala é o professor Robson Vamonte e dando continuidade aí no nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre a parte de hardware e de software. Pessoal, a arquitetura de computador, independente seja um computador desktop, seja um notebook e até mesmo servidores, tem alguns componentes básicos, como por exemplo a placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, hard disk, drives de CD, hoje não se utiliza mais flop disk, dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Então, a arquitetura ou o hardware que nós vamos estar trabalhando vai depender ou vai necessitar de um sistema operacional para dar vida. Hoje, o Linux dá suporte a todos os hardwares existentes, a todas as tecnologias existentes. Então, fica despreocupado, porque muitos me perguntam, Robson, o meu Linux vai reconhecer minha placa de vídeo, vai reconhecer meus dispositivos, minha impressora, meu scanner? Vai. Hoje, o kernel, que é o sistema operacional do Linux, está muito evoluído e ele é considerado multiplataforma. Nós vamos falar um pouquinho para frente. Pessoal, aqui na nossa pirâmide da parte de hardware, nós temos nossas fontes de entrada. Hoje, o dispositivo padrão de entrada, independente seja Microsoft ou seja Linux, para a arquitetura de hardware, é o nosso teclado. Vocês vão ver muito quem trabalha com Linux não gosta desse carinha aí, que é o mouse. Mas, pessoal, nós estamos trabalhando com ambiente gráfico. O mouse traz agilidade. Se eu estivesse falando sobre servidores, aí servidores é diferente, que vocês vão ver aí num próximo curso futuro que eu vou estar falando sobre Bash, sobre Shell, que nós só utilizamos linhas de comando. Próxima etapa aí é mídias removíveis, pode ser pendrive, pode ser CDs. E hoje as fontes de entrada independente, pessoal, independente, seja scanner, câmera, microfone, o Linux dá suporte. Fontes remotas também ou outras fontes que caso você estejam acessando o seu computador. Dispositivos de armazenamento, pessoal. Fora a memória, a BIOS, a ROM, nós temos aí discos removíveis que não são mais utilizados, armazenamento tanto de rede, hoje os cloud computer, ou se não os discos rígidos. Memória, nós temos a física e a memória virtual. Um detalhe na memória virtual que nós vamos ver aí tanto na instalação do Linux, essa acho que é uma das grandes vantagens que nós temos em trabalhar com essa plataforma. Diferente lá em Microsoft, o Linux faz o que? Uma partição em um sistema de arquivos próprio para essa memória. Quem já trabalha aí com Microsoft sabe que o Windows cria um arquivo para poder gerenciar a memória virtual. Por causa disso a gente perde bastante de desempenho. E depois lá no topo da pirâmide nós temos o que? A nossa CPU. E hoje também já existe as GPUs. O Linux, nós vamos ver que ele é multiplataforma. Tanto a arquitetura 64 bits como 32 bits, ou o antigo x86, como outras arquiteturas diferentes de processadores, como por exemplo Itanium. No mundo Linux, o único kernel consegue suportar todas essas arquiteturas. Já no mundo proprietário, por exemplo, Microsoft, você tem o que? Versões diferentes para arquiteturas diferentes. Sistema operacional, pessoal, que nem a gente já falou. Na teoria, ele é um conjunto de programas que faz a interface com o seu usuário. Mas tem que deixar bem claro que o sistema operacional você não usa, porque o sistema operacional é que faz o quê? A ligação com o seu hardware. Ele que conversa, ele que diz o que tem que ser feito. Ele identifica os dispositivos de entrada, dispositivos de saída, gerencia processadores, memórias, discos, todos os dispositivos aí que estão ligados, e ele passa para o usuário o que? A resposta do hardware. Então ele faz a interação homem-máquina. O que realmente você utiliza são softwares que estão rodando sobre o sistema operacional. Então o sistema operacional vai gerenciar memória, disco, arquivos, as impressoras, drives de CDs, interpretações de mensagens de eventos e executar os softwares caso você esteja pedindo. E para isso nós temos aí o sistema operacional no Linux, conhecido como kernel, que é o núcleo. Pessoal, em Microsoft, quem trabalha aí também tem um núcleo. Muitas vezes é conhecido como kernel 32.dll.
outras versões. Na teoria, isso daqui é o sistema operacional. É ele que vai fazer tudo, é ele que vai gerenciar. E o que está em volta dele são os programas, são os softwares que você utiliza. O kernel ele é formado por um conjunto de ferramentas, interpretadores de comandos e softwares para poder dar vida ao seu computador. A grande vantagem do kernel do Linux, pessoal, você pode baixar ele, customizar ou em cima dele desenvolver uma distribuição ou um kernel seu para se adaptar à sua necessidade ou à sua arquitetura. Um exemplo disso do nosso dia a dia é o sistema operacional Android, que utiliza o Linux e utiliza um kernel modificado para atender a arquitetura mobile ou de celulares. Aqui nós temos o núcleo do kernel, nós temos aqui toda a nossa parte humana, ou a interface, que você pode estar utilizando um ambiente gráfico ou um ambiente de texto, está entrando com teclado, dispositivos, parte de som, microfone, onde que vai estar conectado fisicamente aí com o seu hardware, o seu computador, pode ser um supercomputador, um mainframe, pode ser um desktop, pode ser um notebook, ou pode ser um computador já embarcado, e o kernel do Linux vai fazer toda essa interface, essa interação entre o hardware, o software e você na hora de estar utilizando. Pessoal, vou dar uma paradinha agora, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho da história do GNU Linux e vamos conhecer esse carinha aí, bem famoso, o Andrew. Pessoal, obrigado e até a próxima.